Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui, mais um vídeo. Dessa vez a divulgação é teológica. Hoje é quarta-feira de cinzas do ano de 2020, início da quaresma, né? E nesse tempo veio à minha cabeça, né, que eu tinha que fazer um vídeo para colocar aqui pelo início da quaresma, mas eu quis colocar uma coisa que já é uma história que me acompanha há alguns anos. Eu dei aula de teologia uma época e os alunos um dia me questionaram sobre a pergunta, né, que na igreja já gerou tanta discussão, mas a igreja sempre teve só uma resposta para essa pergunta, que é a ideia: quem morreu na cruz? E aí a resposta, não sou eu quem vou dar essa resposta, é a igreja, é o magistério da igreja, os santos, os padres da igreja que vão responder-nos. Mas só assim, eu quero afirmar isso pelo motivo muito simples. Muita gente pode falar: mas quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Sim, mas sabemos, como bons cristãos, que ele tem duas naturezas, a humana e a divina. E aí vem aqueles que afirmam: morreu a natureza humana. Não, morreu a divina. Não, a divina não pode morrer. Não, morreu as duas naturezas. E aí eu ouvi desses alunos que me questionavam que outro professor já tinha ensinado para eles que Deus não podia morrer na cruz. Em outra ocasião, passado talvez uns 2, 3 anos, num outro lugar, né, fora daqui da Diocese de Formosa, lá em Brasília, ouvi de novo um outro professor da área de teologia, com bastante caminhada e estudo, dizer a mesma coisa, que Deus não podia morrer na cruz, né, que Deus não morre. E aí eu pensei, a questão é bem complexa, porque assim as pessoas têm que ler mais, principalmente o que muitas vezes as pessoas menosprezam, que preocupam em ler assim grandes manuais teóricos e tal, e coisas simples, como nós vamos ver aqui, o último livro que eu vou apresentar aqui, está nas mãos de todo mundo, é o catecismo. E aí, antes de começar a falar a resposta da igreja, porque eu não sou ninguém para responder, a igreja é quem vai responder, vem aquela questão: por que tem que ser Deus a morrer na cruz? Ou poderia só o homem, a natureza humana de Cristo, morrer na cruz? Bom, já vou responder antes mesmo de afirmar, de ler o que a igreja diz. Tinha que ter a natureza divina na cruz morrendo para nos dar a salvação. Um homem por si só não justificaria, não daria a salvação aos seres humanos. Então vamos começar. Chega de falar e vamos lá. Santo Atanásio, um padre da igreja, do início da igreja, né, da história antiga da igreja, lá bem próximo ainda da tradição de Jesus. Olha só o que ele diz: expusemos de fato só parcialmente, quanto pudemos compreender, a causa e a espécie de sua manifestação corporal. O Salvador, que no começo tudo fizera do nada, era o único que podia restituir a incorruptibilidade ao ser corruptível. Ninguém mais era capaz de restaurar os homens segundo a imagem, a não ser quem é a imagem do Pai. A nenhum outro competia transformar um ser mortal em imortal, senão ao que é a própria vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro podia ensinar quem era o Pai e eliminar o culto dos ídolos, senão o Verbo, que estabelecera a ordem no universo, único e verdadeiro Filho unigênito do Pai. Restava, contudo, ainda saldar a dívida de todos, pois todos, conforme mencionamos acima, deviam morrer, e esta foi a causa principal de sua vinda à terra. Por isso, após ter revelado sua divindade pelas obras, restava ainda oferecer o sacrifício por todos, entregando por todos à morte o templo de seu corpo, a fim de suprimir os obstáculos e libertá-los da antiga transgressão. Então, fala de Santo Atanásio, né? Primeiro, que já começa a falar do autor da vida, o Senhor da vida, e a cadeira que está descendo. Gravado ao vivo é assim mesmo, né? Ao vivo não, falei errado. É gravado, mas vai ser, não vou editar, eu vou passar do jeito que eu gravei aqui. Liturgia das Horas, volume 2, daqui é completa, daqui tem o ofício das leituras.
outro grande santo da igreja que todo mundo gosta de citá-lo, né? Dizem que quando não se sabe quem fez uma citação, diz que foi Santo Agostinho, de tanta coisa que ele escreveu. E na segunda-feira da Semana Santa, é uma leitura tirada dos Sermões de Santo Agostinho, século V, para quem quiser depois conferir na Liturgia das Horas, páginas 376 e 377. É o mais categórico, olha só. Muito mais incrível é o que já aconteceu. Deus morreu pelos homens. Frase de Santo Agostinho, e ele continua, lá embaixo. Portanto, de modo algum, devemos envergonhar-nos da morte de nosso Deus e Senhor. Pelo contrário, nela devemos confiar e gloriar-nos acima de tudo. Pois, tomando sobre si a morte que em nós encontrou, garantiu com total fidelidade dar-nos a vida que não podíamos obter por nós mesmos. Santo Agostinho. Depois, na sequência, nós temos aqui o Denzinger, famoso, né? Porque aqui resume, como o nome do livro diz, né? Compêndio de símbolos, definições e declarações de fé e moral. Século XIV, sob o governo do Papa Eugênio IV, numa bula chamada Cantate Domino. Para quem quiser depois procurar, é o número 1337. Aí começa, quando diz aqui ela, é a igreja. Ela crê firmemente, professa e prega que uma das pessoas da Trindade, sendo verdadeiro Deus, Filho de Deus, gerado pelo Pai, consubstancial e coeterno com o Pai, na plenitude dos tempos, estabelecida pela insondável profundidade do divino conselho, assumiu pela salvação do gênero humano, no útero imaculado da Virgem Maria, a verdadeira e íntegra natureza humana e a ligou a si na unidade da pessoa, com tal vínculo de unidade que tudo aquilo que é de Deus não é separado do homem, e aquilo que é do homem não é separado, não é diviso da divindade. E é um só ser indiviso, permanecendo uma e outra natureza com as suas próprias propriedades. Deus e homem, Filho de Deus e Filho do homem, igual ao Pai segundo a divindade, menor que o Pai segundo a humanidade, imortal e eterno pela natureza divina, sujeito ao sofrimento e ao tempo pela condição humana que ele assumiu. Ela, a igreja, crê firmemente, professa e prega que o Filho de Deus na humanidade que assumiu verdadeiramente, nasceu da Virgem, verdadeiramente sofreu e verdadeiramente morreu e foi sepultado, e verdadeiramente ressurgiu dos mortos. Então, isso aqui é um símbolo de fé, professado aí no século XIV. Depois, século XVI, Catecismo Romano, o fruto do Concílio de Trento, para os párocos orientarem os seus fiéis. Ele foi escrito na forma de artigos. Então, no artigo 4º, dos parágrafos 7 até o 10, tem bastante coisa, eu vou ler algumas delas só. O que houve de extraordinário em Cristo nosso Senhor é ter morrido quando Ele mesmo decretou morrer, é ter sofrido a morte por um ato de sua vontade e não por violência estranha. Foi Ele mesmo que determinou não só a sua própria morte, mas até o lugar e o tempo em que havia de morrer. Assim, pois, profetizara Isaías. Aí ele cita aqui Isaías, eu vou pular, e depois diz: Cristo nada fez, portanto, contra a sua vontade ou por imposição alheia. Pelo contrário, foi voluntariamente que se entregou a si mesmo, indo ao encontro de seus inimigos, disse-lhe: sou eu. E de livre vontade aturou todos os iníquos e cruéis tormentos que lhe foram infligidos. Ou seja, a morte de Cristo na cruz, inclusive, é vontade dele, Não foi nada motivado por pregação dele ou porque ele era um revolucionário, como alguns pregam, Mas é tudo desejo divino, vontade dele. Quem expressa isso é a igreja. Quando nos pomos a meditar todas as suas dores e padecimentos, esta é a circunstância que mais nos deve empolgar o coração. Se alguém tivera sofrido por nós todas as dores, não espontaneamente, mas só por não poder evitá-las,
É certo que nessa atitude não veríamos uma mercê de grande valor. Mas quando alguém sofre a morte só por nossa causa, quando faz de livre vontade, ainda que lhe seja possível esquivar-se, então é que nos dá realmente uma prova de extrema bondade. Por mais que desejasse, ninguém teria meios de lhe agradecer, e muito menos de lhe retribuir condignamente. Por tal critério, podemos avaliar o soberano e extremo amor de Jesus Cristo, os direitos divinos e infinitos que adquiriu sobre o nosso coração. Em seguida, confessamos que Cristo foi sepultado. Propõe-se que essa parte do artigo não porque contenha nova dificuldade, além das que já foram resolvidas acerca de sua morte. Na verdade, fácil será persuadir-nos de que foi também sepultado. Acrescentou-se essa circunstância, antes de tudo, para que ficasse acima da menor dúvida a realidade de sua morte. O sinal mais seguro de um trespasse está, pois, em provar-se que o corpo foi sepultado. Este fato devia também dar maior realce ao milagre da ressurreição. Conforme o dogma da fé expresso naquelas palavras, não cremos simplesmente que o corpo de Cristo teve sepultura, mas confessamos antes de tudo que o próprio Deus foi sepultado. De maneira análoga, dizemos em toda a verdade, conforme a regra da fé católica, que foi Deus quem morreu e quem nascera de uma virgem. De fato, assim como a divindade nunca se apartou do corpo, quando encerrado no sepulcro, assim também toda a razão de confessar que Deus foi sepultado. Catecismo Romano. Depois, século XVIII, Santo Afonso Maria de Ligório, neste livro, belíssimo, A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. São meditações que ele escreveu. Eis aí o teu tempo, o tempo dos que amo, e te tornaste extremamente bela. Ele está citando o livro de Ezequiel. Quanto nós, os cristãos, somos devedores ao Senhor por nos fazer nascer depois da vinda de Jesus Cristo. Nosso tempo não é mais o tempo do temor, como era o dos hebreus, mas é o tempo do amor, havendo um Deus morrido por nossa salvação e para ser amado por nós. É artigo de fé que Jesus nos amou e por nosso amor se entregou à morte. Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ele está citando Efésios. E agora ele de novo falando. E quem poderia fazer morrer um Deus onipotente se ele não quisesse de livre vontade dar a vida por nós? Então, tá aí. Santo Afonso Maria de Ligório. Aqui é a página 101 do livro, quem quiser conferir lá na íntegra, tá? Depois, Catecismo Maior de São Pio X, né? Ele é bem forte no final do século XIX e início do século XX, né? Esse Catecismo de São Pio X, e é na forma de perguntas e respostas, né? Então, aqui também, na morte de Jesus Cristo, a divindade separou-se do corpo e da alma? É a pergunta. A resposta: na morte de Jesus Cristo, a divindade não se separou nem do corpo nem da alma, mas só a alma se separou do corpo. Ou seja, a questão da ideia de animação que dá vida, né? A alma, ânima, alma. Para morrer precisava que houvesse essa separação, mas a divindade não se separou nem do corpo e nem da alma. Deus morre na cruz, né? É o número 110, página 40, do Catecismo Maior de São Pio X. Para terminar, agora, Catecismo da Igreja Católica, século XX, Papa São João Paulo II, número 468. Depois do Concílio de Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, o Quinto Concílio Ecumênico em Constantinopla, em 553, confessou a propósito de Cristo: não há senão uma única hipóstase, ou pessoa no caso, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina, como ao seu sujeito próprio.
não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. E agora o número 469. A Igreja confessa assim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus, que se fez homem, nosso irmão, e isso sem deixar de ser nosso Senhor. Está aí, o Catecismo da Igreja Católica, claramente, né? Que inclusive a morte deve ser atribuída à divindade. Então, Deus morreu na cruz. Era necessária a morte de Deus na cruz para nos garantir a salvação. Obrigado pela atenção. Meu nome é Bruno, sou professor e divulgo a área de educação, principalmente as ciências exatas e as ciências da natureza, teologia, como hoje, e fitoterapia. Obrigado.